Oi, minha gente. Rosana Figueiredo aqui mais uma vez, especialista em ansiedade, psicóloga, para tirar tuas dúvidas, para bater aquele papo, saber um pouco mais da sua história. O que você tem vivido aí com ansiedade? A ansiedade tem sido algo bom ou ruim na sua vida? Bora aí, vamos chegando para mais um bate-papo. Ansiedade sem crise. É possível mesmo você eliminar as crises de ansiedade, os sintomas? Isso é normal? Isso acontece, né? Bora lá, muito bem-vinda. Você pode sim eliminar o sintoma de ansiedade, né? Agora, hoje eu quero trazer para vocês, muito bem-vindo quem tá chegando, tá? Aproveita você que tá chegando aí, compartilha essa live com alguém também. Clica nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, e vai compartilhando essa live, porque aí você vai estar ajudando outra pessoa que precisa saber mais sobre ansiedade. Bom, gente, existem 3 elementos, né, importantes, e aí esses elementos, na verdade, são características, né? Características presentes aí na ansiedade. Eu até fiz uma live no TikTok no sábado à noite e falei sobre essas características, né? Que é o comportamento de controle, que a pessoa que tem ansiedade, até vou reformular aqui, né? Primeiramente, o pensamento negativo, né? A visão distorcida. A pessoa que tem ansiedade, ela tem um erro de julgamento. Ela analisa a sua vida, tudo que acontece na sua vida de uma forma negativa. Então, essa percepção aí distorcida, pensamentos negativos, é uma das características. A segunda característica é comportamento de controle. Querer ter esse controle sobre todas as situações, até mesmo aquelas que nem aconteceram ainda. É muito comum a pessoa que tem esse nível de estresse, de ansiedade, vai fazer alguma coisa ou quer fazer alguma coisa, ir a algum lugar, realizar algum projeto, e ela já coloca a mente já cria vários cenários. E se eu fizer de tal forma? E se não der certo? E se eu fizer dessa forma? E se eu não fizer? Então ela vai imaginando, a mente vai trazendo vários cenários. Só que esses cenários, eles vão fazendo com que, além da mente ficar muito acelerada, como é uma coisa que não é palpável, não aconteceu ainda, isso vai gerando cada vez mais ansiedade, vai alimentando esse ciclo da ansiedade. Mas só que a pessoa nem tem ideia sobre isso. A ideia que ela tem é que se ela tentar planejar com antecedência, ela vai evitar que as coisas deem errado. Só que na grande maioria das vezes, ela não tem a certeza que irá acontecer, né? Então, esse comportamento de controle aí é muito comum na questão da ansiedade. E essa questão, gente, além do comportamento de controle, né? Além também da questão comportamento de controle, tem também a assertividade, posicionamento, que a pessoa não tem aquele posicionamento, porque se ela tá com pensamentos negativos, ela tá imaginando a situação da pior maneira possível, e ela tá querendo ter um comportamento de controle, isso daí vai indicar que ela não vai ter posicionamento também. Que posicionamento? O posicionamento assertivo, de analisar todas as possibilidades. Ela vai focar apenas em um único ponto e vai trazer aquilo ali como uma realidade para ela, né? E hoje, o que eu quero falar, tem essas características, mas o que eu quero falar hoje é sobre essa questão do pensamento negativo. Para uma pessoa que tem ansiedade, tudo vai dar errado. Mas não é assim que eu penso, Rosana. Não é desse jeito que eu imagino as coisas. Eu não fico esperando que as coisas deem errado. Mas todas as situações que a pessoa vai passar, ou ela acha que vai passar, uma viagem que ela vai fazer, uma aula que ela vai assistir,
uma ida ao supermercado, ou um projeto que ela vai realizar no trabalho, qualquer coisa que ela vá fazer na sua vida, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, mais detalhadas, ela sempre coloca em dúvida. Em dúvida o quê? Muitas vezes o seu potencial. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou... Essa palestra que eu vou dar, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? Tudo tem um será. Ou eu não vou conseguir, eu não sou tão boa, tão bom assim. Uma viagem que vai fazer, mas será, gente, que vai dar certo essa viagem? Será que vai dar tudo certo na viagem? Eu vou de avião, e se der algum problema no avião, se der algum problema no ônibus ou no carro, e se eu sofrer algum acidente? Então ela está sempre colocando várias possibilidades para ela tentar se certificar que ela está fazendo tudo certinho, que ela não vai ter problema nenhum. Só que, por mais que ela tente ter esse controle não é possível. Porque existem as situações, uma característica aí também importante. A pessoa que tem ansiedade, ela não consegue esperar as coisas acontecerem. Ela quer se antecipar. Mas ela quer se antecipar com que objetivo? Com o objetivo de, eu vou tentar ver todas as possibilidades, eu vou fazer essa viagem, eu vou me cercar de todas as possibilidades possíveis, de que forma eu posso fazer, para que dê tudo certo, para que nada dê errado. Então ela se antecipa. Ou vou fazer tal coisa, vou fazer tal projeto no trabalho. Então eu tenho que tomar todas as atitudes possíveis, eu tenho que fazer tudo de determinada maneira para que o meu chefe goste, para que nada dê errado. Só que ela se projeta muito nesse futuro. Pode ser um futuro. A mente se projeta, se antecipa, né? Em coisas negativas, ela coloca sempre em dúvida se ela vai conseguir fazer tal coisa, se vai dar certo, se não vai. E com isso, ela fica imaginando, se projetando para o futuro, né? Ela não realizou nada nesse futuro ainda, esse futuro ainda não aconteceu, e ela acaba não focando no presente, no que ela está realizando agora. Então, se ela está com a projeção de, digamos, eu estou procurando uma casa para me mudar, eu preciso sair dessa casa, ou quero comprar uma casa, ou vou apresentar tal palestra, né, tal assunto na faculdade. Então, ao invés dela sentar, se planejar para começar a fazer a palestra, vou preparar a palestra, ela fica imaginando, mas será que, e se eu falar de tal jeito, se eu não conseguir falar isso, e se der errado aquilo? E aí ela fica paralisada. Então a questão da mente que se antecipa, a mente que só pensa coisas negativas, tá sentindo uma dor de cabeça, aí isso já remete o quê? Nossa, será que eu tô com algum tumor? Será que eu tô com alguma doença grave? Essa dor de cabeça não passa? O que ela deveria se concentrar? Se concentrar em, peraí, eu vou tomar analgésico. Se essa dor não passar, eu vou agendar uma consulta, e vou no neurologista e vou fazer uns exames para ver o que eu tenho. Mas não, ela tem a necessidade de se projetar, de imaginar uma situação que ela não tem certeza. Eu tô com uma doença grave, porque essa dor não para. Essa dor de cabeça pode ser várias situações, pode ter várias causas, pode ser uma questão de enxaqueca pelo estresse, pode ser porque dormiu mal, pode ser porque comeu alguma coisa e fez mal ao fígado, ao estômago, né? E deu uma indisposição. Pode ser uma questão até de postural. Pode ser uma série de coisas, mas a mente de uma pessoa que está com ansiedade imagina o quê? Sempre o pior. Então, é uma das características, né, que a ansiedade traz. Pensar o negativo, pensar o pior. Só que tem um detalhe também importante. Quando a mente de uma pessoa ansiosa imagina o pior,
ela não considera a situação como um todo. Como assim? Ela não analisa a situação toda, como realmente está acontecendo. Ela não presta atenção nos detalhes positivos que estão acontecendo. Ela vai focar o quê? No que pode dar errado, ou que na cabeça dela vai dar errado. E aí, com isso, ela começa a alimentar essa ansiedade, reforçar essa ansiedade. E por que eu falo alimentar? Porque à medida que a mente está acelerada, está pensando coisas ruins, então o corpo começa também a trabalhar em função disso. Porque aí vem o medo é uma função de proteção, e o medo vai provocar, vai ativar o quê? Né? Vão ter gatilhos aí que vão ser ativados. O medo vai fazer você ficar com mais adrenalina, descarga de adrenalina e cortisol no teu organismo, porque são a adrenalina é um hormônio importante, né? O cortisol também, hormônios que preparam você para enfrentar o estresse, que deixam você mais acelerado, acelerada. Então vai ter toda essa preparação física para te manter alerta por uma situação que você nem sabe se vai acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso? O foco no presente não acontece na mente de uma pessoa ansiosa. Ela está aqui, ela está fazendo ela tá fazendo algo aqui, está trabalhando, lavando uma louça, assistindo um filme, mandando mensagem para alguém, mas a mente dela está em vários lugares ao mesmo tempo. E é um gasto de energia muito grande que a pessoa tem. Porque aí ela vai tendo gasto de energia, ela vai pensando em várias situações ao mesmo tempo, sendo que ela não está focada no que ela está fazendo aqui agora. Eu lembro, gente, quando eu sofria de ansiedade, eu estava lá no meu trabalho e eu tinha muita dificuldade de concentração, porque eu estava lá fazendo o meu trabalho, na época eu era até professora, mas a minha cabeça estava mil. Eu estava pensando em outras coisas. O que eu tinha que fazer no dia seguinte, a tal viagem que eu ia fazer, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ir? Eu ficava imaginando várias coisas e com isso a minha aceleração só aumentava. Como que a aceleração vai diminuir se eu estou pensando o tempo todo em mil coisas para fazer? Então, é essa uma das características mais marcantes para quem sofre com ansiedade. É a projeção para o futuro, a mente está sempre focada em coisas que ela imagina que vão acontecer, que na verdade ela imagina e vem com uma certeza de que vai acontecer, tá? E eu estou falando isso baseado em relatos de pacientes, eu não estou tirando isso da minha cabeça, do nada, relatos de pacientes e também da minha própria experiência, da experiência que eu tive quando eu vivi com ansiedade, né? Então, assim, a tua mente vai criando cenários de situações que você não sabe que vão acontecer, mas a sua mente traz uma certeza que vai acontecer. E aí, o teu corpo começa a ficar acelerado, vem descarga de adrenalina, de cortisol, né? Aí, pronto, o teu sistema simpático já prepara o teu corpo e você fica nesse ciclo. E a concentração também, gente, a concentração fica péssima. Por quê? Você divide o teu foco de atenção para muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas. Sendo que o principal que você deveria focar, que é o que você está fazendo nesse presente, você não foca muitas vezes, na maioria das vezes, né? Então, assim, antecipação. A mente se antecipa a coisas que não tem certeza que vão acontecer. A questão do pensamento negativo, que a gente chama de pensamentos catastróficos ou catastrofização. É um erro de julgamento, que a pessoa tem uma visão muito negativa e também uma visão de que só coisas ruins vão acontecer. Eu hoje estava atendendo uma paciente e ela está há um mês comigo na terapia. E o que acontece? Ela sempre tinha muita crise de ansiedade, assim, quase todos os dias, né? Com sintomas muito intensos, dor no peito, falta de ar,
mente acelerada demais, coração acelerado, esses sintomas clássicos de ansiedade. E aí, já tem um mês e pouco, um mês e pouco, que ela está em terapia e diminuiu assim consideravelmente. Ela não tem mais crise de ansiedade, como ela tinha antes, né? Porque quando a gente fala de crises, tem um sintoma ou outro de ansiedade que acontece, né? Como, por exemplo, você está passando por uma situação de estresse real. O seu coração vai acelerar, você vai ficar transpirando muito, vai ficar com a boca seca, né? Isso é normal porque você realmente está passando por uma situação de estresse. Agora, quando a gente fala de crises de ansiedade, essas crises que a pessoa está dentro de casa, está num momento de tranquilidade, que deveria estar tranquila e não está tendo crises, a gente considera crise porque geralmente são vários sintomas que vêm ao mesmo tempo, não é um único sintoma, não é um sintoma isolado, né? E aí aconteceu uma determinada situação na vida profissional dela, uma situação simples, né? Que aos olhos de outras pessoas seria muito simples, e ali a mente dela criou um cenário assim assustador, né? Foi uma transferência que ela passou, ela é servidora pública, então ela passou por uma transferência, ela foi de uma escola para outra. E pronto, a mente já começou a imaginar 1000 cenários, né? Ah, essa escola, o que eu vou fazer? Essa escola é longe da minha casa, a escola é ruim, e se eu não gostar da escola, e se não der certo? Ai, como é que eu vou ficar? Então, a mente dela foi só pensando. Aí despertou o quê? Aí veio descarga de adrenalina, cortisol, o sistema simpático começou a ativar. E aí passou. Ela disse que ficou com o coração acelerado, mas aí depois ela passou aquele dia, ela ficou pensando e foi para a escola, para a nova escola. E aí ela verificou que a escola, e foi o que ela relatou hoje para mim, nossa, Rosana, a escola que eu estou agora é muito melhor do que a que eu estava. Muito melhor. O horário que eu estou é o horário que eu sempre quis, que é o horário da manhã. Estou trabalhando de manhã. Então, assim, a minha mente criou um cenário como se fosse a pior coisa do mundo, como se fosse uma coisa terrível que estivesse acontecendo na minha vida. E agora eu vejo que não tem nada a ver. Pelo contrário, a escola é melhor, eu estou trabalhando no horário que eu gosto, eu estou trabalhando até menos, porque é uma escola pequena, né? Menor do que a que eu trabalhava. E aí ela se deu conta de como a mente dela se projetou para aquele futuro, né? Imaginando coisas catastróficas. E criou um cenário catastrófico para ela, sem realmente ser catastrófico, né? Sem ser uma catástrofe, uma coisa ruim. Então, gente, é isso que eu quero colocar aqui para vocês, que uma das características da pessoa que tem ansiedade, e eu tô falando não é da ansiedade normal, aquela ansiedade que você tem alguns sintomas quando você está passando por estresse realmente. Eu tô falando daquela ansiedade constante que está aí te preocupando o tempo todo, mesmo quando você não precisa estar preocupado, preocupada. É aquela ansiedade que desperta sintomas o tempo inteiro, mesmo quando você está em casa tranquilamente assistindo uma novela, assistindo um jogo, ou fazendo alguma coisa que você gosta, ouvindo uma música, né? Assistindo uma série. É dessa ansiedade que eu tô falando. Olha, Viviane, boa noite. Já tem Viviane, Psy Fernanda Abreu, Rosana Góes, Rosana Lindona, Mexará, Selma, Zélia, Nilza Gisley. Muito bem-vindas, de Araújo. William de Araújo, querido. Muito bem-vinda. Fabiola também, Nery. Lindona, saudade de você. Selma, enfim. Tem também aqui a Marlene. Gente, é um prazer ter vocês aqui comigo essa noite. E eu gostaria que você colocasse aqui, né? Você está vivendo esse momento assim, com ansiedade? A tua mente está acelerada demais? Está te trazendo muitas preocupações? Você está imaginando uma situação de uma forma assim bombástica e, na verdade, da forma como você imagina as coisas não acontecem? Porque é isso, gente. É isso que a mente ansiosa faz. Ela imagina situações de uma forma bombástica,
de uma forma muito perigosa, mas na verdade não é assim que acontece. Na realidade não é assim que acontece. E uma das coisas que eu já falei algumas vezes aqui, de 100% de preocupações que a ansiedade traz, apenas 10 a 15% são preocupações reais, são coisas que realmente acontecem, que estão sujeitas a acontecer. Porque na grande parte das vezes, na maioria das vezes, isso não acontece. Então aqui, ansiedade é pensamentos antecipatórios, pensamentos de medo, pensamentos de preocupação, pensamentos de que as coisas vão dar errado, né? Foco no futuro e não no presente. Esse pensamento, por que a mente está muito acelerada? Porque a tua mente traz coisas que você nem viveu ainda, situações que você nem viveu. E você quer ter um controle de algo que você não viveu e não sabe como vai direcionar, como vai reagir. Uma coisa é você ter uma reação de algo que está acontecendo. Outra coisa é você, nem aconteceu a situação, você imaginar de uma forma negativa, você querer se antecipar, querer ter o controle, querer se certificar, ter um planejamento na sua mente de que você precisa fazer algo para evitar o pior, sendo que a situação nem ocorreu ainda. Então isso aí é uma coisa que traz muita incerteza, muita insegurança, lógico, e claro, vai estar sempre ativando esse sistema simpático, vai estar sempre ativando esse sistema aí que vai colocar o seu corpo para trabalhar, para enfrentar um estresse. Só que você só está gastando energia física, emocional e mental, porque na verdade nem sempre essa situação de estresse está acontecendo. Mas o seu corpo trabalha em função disso. Então é uma coisa assim muito séria. É uma coisa que traz muita preocupação para a pessoa e preocupação muito desnecessária. Preocupações que nem sempre vão acontecer daquela maneira, né? Na maioria das vezes não acontece. Então, assim, ansiedade, ela está muito ligada a medo, a preocupação, a incerteza, mas ao mesmo tempo ela cria cenários em que te trazem a falsa certeza de que você vai passar por aquilo, passar por tal situação. E aí você fica nessa montanha russa emocional, porque ativa suas emoções, né? A ansiedade ela vai ativar, se ela é uma emoção, ela vai ativar gatilhos emocionais, ela vai ativar o quê? A tua mente vai ativar essas emoções, esse emocional vai gerar comportamentos em você, e esses comportamentos vão gerar o quê? Os sintomas. Porque se você está com medo, está preocupado, preocupada, o que isso vai gerar? Vai gerar comportamentos, o teu sistema simpático vai ativar comportamentos em você para você se proteger, para você sobreviver. Só que é um alarme falso. É um alarme falso. É diferente, tá? De uma situação em que você, sei lá, você está atravessando uma rua, o sinal estava verde para você, sinal aberto para você atravessar a rua. De repente o sinal abre para o carro e você se depara com um carro vindo em sua direção em alta velocidade. Você vai levar um susto, então você vai ficar ansioso. Isso, o teu sistema simpático vai ativar o quê? Toda a quantidade de sangue para pernas, para você correr, para você se proteger, para você sobreviver. E aí o seu coração vai acelerar, você vai ficar com a boca seca, você vai sentir dor no peito, você vai sentir uma série de sintomas. Mas você está vivendo uma situação real. Se você não correr, você vai ser atropelado, atropelada. Agora, é diferente de uma situação em que você está na sua casa, você está lá dentro do seu trabalho, fazendo o seu trabalho normalmente, você está conversando com um amigo, você, sei lá, está com algum parente, você está relaxando na sua cama ou no sofá, assistindo uma série, e de repente isso tudo é ativado, seu corpo começa a dar sintomas, a ter sintomas, sendo que você não está passando por nenhum estresse. Então essa é a diferença, esse alarme falso
está sendo ativado o tempo todo no processo de ansiedade. E aí uma coisa que deveria ser para te proteger, né? Uma emoção que deveria te proteger, fazer você sobreviver a algo que é perigoso, né? Ela vai ativando isso e você vai gastando energia emocional, energia mental. A mente fica muito cansada, esgotada, porque você pensa o tempo inteiro. E se você pensa, você também tem reações, que são os comportamentos. Então, tudo isso é ativado no sistema da ansiedade, tá? Então, hoje eu trouxe para você essa questão do pensamento antecipatório. Pensamento antecipatório. Por que isso acontece? Né? Por que a mente te traz isso? Antecipação ao futuro, uma previsão de futuro. Tudo isso acontece nesse processo de ansiedade, tá? Mas olha, espero que você tenha gostado. Obrigada pela sua companhia aqui. Obrigada pelo carinho. E a gente se vê aqui, tá? Amanhã. Amanhã eu estarei aqui um pouquinho mais cedo, às 19 horas, fazendo a live aqui para você. Um beijo grande, fique com Deus e até a próxima.